Fala galera, beleza? Então, obrigado pelos comentários nos vídeos aí e algumas perguntas me chamaram a atenção, tanto nos comentários dos vídeos quanto nas aulas que foram dadas em relação ao ENG. Duas perguntas na verdade. Uma das perguntas, do qual nos vestibulares anteriores não era tão exigido, é a questão do título. E aí eu achei estranho. Muita gente perguntando sobre o título, precisa pôr título, e nos vestibulares anteriores da UENG, antes da mudança de banca, não precisava. Mas, nesse vestibular, de fato, quem perguntou já de forma assertiva, tem que colocar o título sim, né? E, dependendo do gênero textual, se for, por exemplo, um artigo de opinião, talvez colocar um título até interessante, um título até que chame a atenção. Se for numa redação dissertativa argumentativa, que é o clássico, muito provavelmente seria essa no dia lá do vestibular, que vocês forem fazer da UENG, aí você coloca um título associado, um título associado ao tema. E aí você pega o próprio tema e coloca o título, e associado às suas teses. Então, por exemplo, o tema lá é sobre obesidade, sua tese é consumismo, aí você vai colocar consumismo versus obesidade. E aí você vai discutir coisas que envolvem o consumismo, que envolvem a obesidade, e aí passa a ser o seu título. Então, em relação ao título, é legal colocar o título, eu colocaria o título porque no item que fala sobre a macroestrutura no edital, tá lá pequenininho, né, é a questão do título, né, e acabou que na primeira leitura, confesso que nem estava tão atento a isso, até porque nos vestibulares anteriores não tinha, sobre a macroestrutura, raramente tem obrigatoriedade do título. Como colocou a palavra título lá, inclusive sem acento no edital, que é proparoxítona, então é bom você colocar o título. E se você escrever título, que escreva título com acento, beleza? Então fica ligado aí no título aí, que essa é a primeira dica aí em relação ao título, que está presente na macroestrutura que está no edital aí, e vocês podem conferir. O segundo ponto também teve algumas perguntas, essas não foram muitas perguntas não, mas teve algumas perguntas falando sobre a questão de gênero textual. E se você pegar também a experiência empírica do passado, o gênero textual predominante nos vestibulares da UENG, né, que falava sobre impacto, inclusive nos últimos dois, impactos ambientais e impacto do uso do celular na sala de aula, é o dissertativo argumentativo, portanto é similar ao do Enem, sem tanta necessidade, como eu já falei nos vídeos aí, de você destacar tantos conceitos, assim, ou colocar tantos autores assim, e sem tanta necessidade no final de você intervir, já que na verdade é uma conclusão. Nós já discutimos sobre isso e basta ver os vídeos aí e ficar atento no canal. Entretanto, aparece sim a questão de escolha de um gênero textual no edital. E aí, como tem no edital, é possível que tenha uma surpresa semelhante à UFO, semelhante à Unicamp, de cobrar outros gêneros textuais. Então, para a gente não dificultar na reta final, eu vou falar dos gêneros textuais que mais aparecem, que é exatamente a carta aberta e o artigo de opinião. Então, se você souber texto dissertativo e argumentativo, carta aberta e artigo de opinião, dificilmente você vai ter problema na hora de fazer a prova da UENG e de tirar o 60/60 e de voltar aí, se Deus quiser, para me agradecer. Vamos lá para a gente ver quais são as características específicas de um artigo de opinião, né, que é um gênero textual, e quais são as características específicas de uma carta aberta. Me acompanha aí que não tem erro não. Fala galera, beleza? Então vamos lá para a carta aberta. Vamos ver como é que a gente consegue fazer uma carta aberta aí. Quais são as características, beleza? Então vamos lá. A carta é um texto híbrido, né? Tem forma de carta ali, mas com conteúdo dirigido. O conteúdo é público, argumentativo e persuasivo. Então, geralmente, no cabeçalho, você vai colocar lá, isso aqui é essencial, viu? Tem que ter de qualquer maneira. Você vai colocar local e data, similar a uma carta comum. Aí tá lá, onde? Você coloca geralmente no topo da página. Eu costumo colocar à esquerda, tá? A esquerda aqui do observador aí é onde eu colocaria. Eu colocaria a esquerda. Aí você vai colocar cidade, dia, mês e ano. Aí tá lá, exemplo, Belo Horizonte, 26 de maio de 2024. Beleza? Então, essa é uma estrutura totalmente diferente, né, de um texto que é o comum, que é um texto dissertativo e argumentativo. Né? Então, aqui você tem que ficar ligado, porque já é uma característica de uma carta. Até então, uma carta normal, além de uma carta aberta, também teria uma característica muito parecida ali no cabeçalho. Outro ponto é o título. Aqui que está a grande questão. Olha, Alessandro, por que você tem certeza que vai ter título e que é legal colocar título na prova da UENG? Por causa da questão do gênero, né? Exatamente por ter buscado outros gêneros textuais, ou de poder buscar, é que a UENG está pedindo o título. Nesse ponto de vista, apesar de eu achar que algumas coisas são incoerentes, mas nesse ponto de vista é coerente.
Por isso que foi bom aquela atenção maior ao edital aí que eu dei aí, para vocês também ficarem atentos para não ter problema. Aí tá lá. Diferente de uma carta pessoal, a carta aberta exige título, beleza? E vários outros gêneros textuais, também como artigo de opinião, exige título. Identificar o gênero, destinatário principal, tema central, deve ser centralizado. Tá lá, exemplo. Carta aberta ao governo de Minas Gerais sobre desmatamento no Cerrado. Exemplo 2. Pela defesa do patrimônio histórico mineiro. Carta aberta à Secretaria da Cultura. Né? Então aí você tem aí algumas cartas abertas aí que seriam importantes. É óbvio que na hora que você fosse argumentar se as temáticas fossem essas, poderia usar Drummond, né? Poderia usar o Milton Nascimento, né? Que seriam referências interessantes aí, caso esses exemplos aqui eles batessem exatamente com a prova que você vai fazer esse ano. Então fica ligado nisso. Vocativa, que também é muito importante. Função: dirigir-se formalmente à autoridade ou órgão que tem o poder de resolver o problema. Está lá exemplos. Excelentíssimo senhor governador, prezada senhora reitora da UENG, aos membros da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, essa questão do vocativo, ela vai acabar sendo decisiva para você conseguir organizar a sua carta e fazer a direção para quem você vai destinar a carta, beleza? Introdução, apresentação e tese. Repare que diferente do texto dissertativo e argumentativo, demora um pouco para você chegar na introdução, né? Você tem que fazer a apresentação, direcionar no título com o vocativo para quem você vai se comunicar, né? E só depois que você vai vir mesmo, que seria a introdução. Aí tem a máscara social, isso também é muito importante, e não tem nada a ver com o texto dissertativo e argumentativo de Enem. Defina quem nós somos. Na UENG você raramente escreve como indivíduo, você escreve como representante de um grupo. Aí está lá o exemplo. Nós, estudantes universitários, na condição de cidadãos mineiros, na condição de brasileiros, ou na condição de brasileiro. Então você tem que definir para quem que você está, quem que você pertence, né? Qual grupo que você pertence. Contextualização e tese. Apresente o problema central que motivou a carta, né? Porque essa carta está sendo tornada pública. Então aqui você vai apresentar o problema. Primeiro momento, se você for reparar, que tem alguma semelhança com o texto dissertativo e argumentativo. O restante, totalmente diferente, mas não é difícil. Basta você fazer uma ou duas ali para treinar, estar atento na hora da prova que vai dar certo. Desenvolvimento e argumentação, segundo e terceiro parágrafo. Argumentação sólida, coração, acho que aqui é ok, vocês estão bem preparados. Repertório, a mesma coisa, que seria igual ao que seria um texto dissertativo argumentativo. Então também quem está preparado para o Enem, acho que aqui não seria o seu problema. O tom de denúncia, aqui já é diferente. Aqui nós já temos um ponto diferente. Mostre a gravidade da situação, aponte falhas. Até que a galera gosta muito no Enem também da tal da negligência. Mas lembre-se de manter a formalidade. Mas aqui é bom você ser um pouco mais contundente, com indiscutivelmente, urge a necessidade de intervenção imediata. Alguns termos que geralmente você não usaria no texto dissertativo argumentativo, mas que na carta aberta você deveria utilizar. A conclusão, aí está lá, a solicitação. O que queremos? Totalmente diferente no caso do Enem, ou do texto dissertativo argumentativo. Aí está lá, não basta reclamar. Exige ações concretas. Essa exigência de ações concretas é que é muito diferente e é importante. Caráter público, reafirme na carta aberta de que a sociedade tome ciência e cobre junto. Então essa ideia do cidadão ativo, mais do que falar que o cidadão deve ser ativo, você, na carta aberta, deve ser ativo. Aí está lá, atenciosamente, respeitosamente, cordialmente, aguardo providências. Confesso que gosto até mais da perspectiva aqui do aguardo providências. Aí você tem uma organização de uma carta aberta. Assinatura máscara social. Regra de ouro aqui na UENG, regra importante. Jamais assine. Por que você não deve assinar? Nem na UENG, nem na UFO, nem na Unicamp, você não deve assinar. Se você assinar, você se identifica no documento. E como é um vestibular, aí nós temos um problema. Aí você coloca lá a máscara, um cidadão indignado, um aluno inconformado, um brasileiro a fim de mudar o seu país. Você tem que colocar algo que não identifique você pessoalmente e individualmente. Senão sua redação pode ser anulada. Fique muito atento a isso.
representantes dos moradores de Ouro Preto, estudantes, né, em defesa da educação. Aí você está dentro do grupo, mas você não se identificou individualmente. Você não pode escrever lá Betina Ribeiro. Né? Se você escrever Betina Ribeiro, vai que você conhece alguém que chama Betina Ribeiro, vai que ela é videomaker, sensacional, e aí você não pode se identificar assim, né? Que senão você vai ter um problema. A carta em si, né? Vamos ver como é que a gente poderia pensar aí a questão da própria carta aí, como é que funcionaria a carta. Aí foi feito em 4 partes, né? Tá lá, Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2026. Aqui você tem a maneira como você se expressa remetendo a alguém, né? Excelentíssimo senhor ministro da Cultura e a sociedade brasileira. Escrevo-lhes sob a máscara de um estudante de história. Não precisava nem colocar esse sob a máscara. Escrevo como um estudante de história. Beleza. Com pesar e tal. E aí você já coloca esses termos que não aparecem no Enem. Né? As cinzas do esquecimento. Então esses são termos que no Enem ele não aparecem. Já na carta aberta já é comum que apareça. Essa carta aberta nasce da urgência em discutir a preservação da memória. Aqui está o problema, ó. Problema da preservação da memória. Né? Muito discutido nos últimos filmes aí. Ainda Estou Aqui, Agente Secreto. Então, a chance de aparecer sobre esse assunto também é muito grande, não só nesse vestibular, mas nos vestibulares aí de 2026. A memória não é apenas um registro do que foi, mas uma bússola. Repare que esse termo aqui, ó, figurativo, dificilmente você usaria num texto para o Enem. Né? Ignorar nossa história é condenar o Brasil a um futuro sem identidade. Também destacando o problema e sendo sempre muito mais contundente na carta. A leitura fica até, e a escrita fica até um pouco mais livre, o que é bem interessante para conseguir, com essa liberdade, uma certa liberdade de escrita. Aí tá lá, é imperativo ressaltar, esses termos são muito importantes, ó, é imperativo, né? O descaso com o patrimônio histórico do Brasil não é, repare que aqui você vai estar condenando mesmo o governo. E neste caso não é um problema. Na carta aberta não é um problema. Se fosse do Enem, você poderia até falar da negligência do Estado, mas sempre um pouco mais sutil. Aqui você pode ser mais contundente. Né? O incêndio do museu de 2018, aqui já são os argumentos. Ó. Aqui é parecido com o texto dissertativo argumentativo barra texto do Enem. É um pouco mais parecido, porque você vai colocar um fato. Né? Em 2018 não foi uma tragédia imprevisível, mas um sintoma agudo da patologia crônica chamada desfinanciamento da cultura. Então aqui você está sendo bem crítico e bem contundente. Mas aqui é até um pouco parecido com o modelo dissertativo argumentativo. Quando permitimos, né, que acervos centenários pereçam por falta de manutenção, violamos a própria Constituição Federal. Argumento também com a Constituição aqui, ó, massa, e argumento massa aqui com o fato, que é o fato de 2018. Senhor ministro, a gestão pública precisa entender, investir em cultura não é gasto supérfluo, é garantia de soberania nacional. Essa discussão de soberania nacional está passando pelos filmes, passando pelo próprio momento brasileiro e deve aparecer nos vestibulares aí, que vocês forem fazer, possivelmente na UENG. Convoco a sociedade a refletir quais memórias estamos escolhendo. Isso aqui você não pode colocar de jeito nenhum no texto do Enem, que é essa questão da interrogação. Já é mais comum na carta aberta, no artigo de opinião, vários outros gêneros. A interrogação, né, ela é uma estratégia para você ter uma interlocução com quem você está escrevendo. Isso é muito importante e muito bacana de ser percebido. A história oficial muitas vezes privilegia, aqui você também está usando, ó, a história. Então você está usando o repertório. Né? Repare que nesse caso do repertório, que eu acho que é o que vocês estão mais bem preparados, esse não é muito o problema. O coração do texto aqui mas você vai reparar que o problema está no início, de como que, nos termos que você usa no início e no final, que a gente vai ver daqui a pouco. Aí está lá. Dos povos originários, da população afro-brasileira. Argumento histórico também usa a história aí, que é a questão dos povos originários. Né? A verdadeira preservação exige, repare que é imperativo, exige, né? Você está sempre cobrando, né, daquele que você se reporta. Isso é muito importante na carta aberta. Precisa ter um peso político, que é as grandes edificações. Sem essa pluralidade, nossa identidade nacional é apenas uma ficção excludente. Repare como é que é bem contundente a crítica. Eu confesso que eu até gosto mais, né, de carta aberta, por ter essa crítica mais Simpsons, né, mais áspera, mais direta,
né, e você ficar até mais livre para fazer essas críticas. Porque no Enem, de vez em quando, gente, cá entre nós, você fica doido para detonar o governo e fica detonando de mentira. Porque você tem medo de detonar de forma tão contundente como na carta aberta e ter problema com a própria avaliação. Portanto, exijo, né, isso é muito importante, eu exijo, né, que tenha alterações. É muito comum em carta aberta. Exijo, enquanto parte integrante desta nação, que o Ministério da Cultura implemente políticas de preservação perenes, né, e não apenas reativas a desastres. E você, sociedade, peço, repara que exijo, eu peço, eu exijo, que ocupe os espaços de memória. Né? Um museu vazio é tão trágico quanto um museu em chamas. Aí você pode até pensar, por repetir o museu, Alessandro, é um problema não tão grave na carta aberta. Eu também, você poderia falar, é um patrimônio em chamas? Melhor. Mas não é tão grave quanto no Enem. Se fosse no Enem, por exemplo, você perderia ponto. Que a preservação de nosso passado desde ser uma nota de rodapé. Repare que aqui também vai direto, ó. Você não precisa de tantos conectivos. Você já pode fazer a ligação direta já. E aí ficou legal. Agora aqui que está o segredo. Ó. Atenciosamente, eu já daria um espaço, um estudante em defesa da memória nacional. E aí você finaliza o texto. Aí você tem uma carta aberta bacana, e aí você tira 60/60 na UENG, que é a nossa meta aí dos 60/60. Se Deus quiser, vem. Fique esperto com o título. E quem puxou o título foi exatamente, após a minha leitura do edital, foi exatamente ter aberto também, já que tem título, para a questão de outros gêneros textuais, que são os dois perigos desse ano. Talvez até eles coloquem um texto dissertativo e argumentativo, beleza, mas se colocarem um outro gênero textual, esse passa a ser um perigo e o título acaba sendo um perigo também, por isso que eles colocaram no edital, apesar de, vou até deixar mais claro aqui, ó, de ter o acento aqui como proparoxítona, como eu critiquei lá atrás. Bem, outro gênero textual aí, né, que a gente vai falar aí do artigo de opinião para o UENG. 1. A essência, subjetividade e persuasão. Diferente da dissertação argumentativa, que tenta ser mais impessoal, o artigo de opinião, até porque ter opinião, exige marcas de autoria. Você vai ver que na carta aberta também tinha, mas aqui é uma exigência ainda maior. Uso da primeira pessoa. Eu acho, eu confesso que prefiro, acredito, defendo. Eu nunca gosto de usar eu acho, né? Mas é possível? Neste caso é. E no Enem você não precisa nem corrigir a redação, você está lascado. Primeira pessoa do plural, nós sabemos, precisamos entender, vivemos, que cria uma conexão de cumplicidade com o leitor. Esse diálogo com o leitor é muito importante. Juízo de valor. Você deve usar adjetivos e advérbios que demonstrem sua posição. É inaceitável, infelizmente, é urgente, né? É medida desastrosa. Isso aqui é bem diferente do Enem. O Enem, às vezes, até você coloca uma certa contundência, indiscutivelmente, para dar uma contundência entre vírgulas, mas aqui é necessário que você clame por essa questão da solução. Isso é muito importante para o artigo de opinião. Outra questão é título obrigatório e criativo. Repare que aqui é diferente da carta aberta. A carta aberta, você se preocupa no título com aquele que você vai fazer referência. Aqui você já tem um título mais criativo, né? Então aí está lá. Ele deve ser centralizado na primeira linha. Evite títulos genéricos, a mobilidade urbana, que é mais comum no texto dissertativo e argumentativo. Né? Tente algo que antecipe sua crítica. Use recursos como ironia ou trocadilhos. Mobilidade urbana, o direito de ir e vir engarrafado. Repare que a mãe aqui está no engarrafado. Eu sempre gostei disso e sempre fui criticado, até na minha dissertação de mestrado, que chamava um voto pelo amor de Deus. Aí meu orientador falou, não pode ficar só assim não, porque não é um artigo de opinião, não é uma carta aberta. Você vai ter que explicar, né? Pelo menos não é um artigo de opinião, perdão. Você vai ter que explicar o que é um voto pelo amor de Deus. Eu tinha que colocar 2 pontos. Análise das eleições de Montes Claros de 2000 a 2002, que é o que a gente chama de recorte. Né? Aqui você tem uma situação, que é uma situação que caberia tranquilamente o meu titular. Um voto pelo amor de Deus. E aí, nesse um voto pelo amor de Deus, eu explicar como que os políticos usam da religiosidade para vencer a eleição. Aqui daria certo, que é o caso de um artigo de opinião. Numa dissertação de mestrado não daria certo. Interlocução, muito importante, né? Que
num texto dissertativo argumentativo é horrível, né? Aí você coloca lá como se fosse uma conversa, tá lá assim: até quando vamos fingir que isso é normal? Reparem de novo a interrogação como um elemento de interlocução. Direcionamento direto, usar vocativos. Não se engane, leitor. A culpa não é apenas do governo. Caro cidadão, observe ao seu redor, sempre você dialogando com o outro, né, e fazendo o que a gente chama de interlocução. Importante aqui, totalmente diferente do que você estava preparado para o Enem. Estrutura argumentativa flexível, né? A estrutura é de prosa, parágrafos com início, meio e fim, né? Aí tá lá, né? Menos engessado do que do Enem, tem lá a tese imediata. Sua opinião deve aparecer no primeiro parágrafo, né? Então, no primeiro parágrafo você já deve colocar a sua opinião, né? A estratégia da contra-argumentação. Uma técnica muito valorizada na UENG é antecipar o argumento contrário e derrubá-lo. Muitos podem alegar que a medida X trará economia. No entanto, vocês devem ter reparado que até essa estratégia da contra-argumentação eu também usei é só ver o vídeo anterior, na questão do texto dissertativo argumentativo. A UENG historicamente gosta disso, e como neste caso ela está colocando outros gêneros textuais, isso aqui é sensacional, para você depois destruir o contra-argumento. Isso vale para os dois, neste caso aqui é igual, vale tanto para o artigo de opinião quanto para o texto dissertativo argumentativo. E a conclusão bem diferente do Enem, né? Sem proposta de intervenção. A conclusão do artigo deve sintetizar sua tese com uma reflexão forte, né? Uma provocação ou uma sugestão, né? E aí você pode colocar, você não precisa fechar o tema, você pode colocar ainda como um problema a ser discutido. O que não deve fazer no artigo de opinião da UENG é ficar em cima do muro. Não dá. Você tem que se posicionar, não tem jeito. Você tem que destacar qual é a sua posição. Ser impessoal demais, não dá para ser impessoal demais. Você tem que marcar os pontos ali que são características do gênero textual. Acredito, exijo, como características ali, não pode ser impessoal não. Assinar o texto, Deus me livre, não faz isso, que senão você perde todo seu estudo. Não assine o texto, né? Tem que colocar um cidadão indignado, né? Algo assim, sempre com aquela ideia da máscara. Nunca assine com seu nome real. Coloca lá um cidadão indignado, ou um brasileiro inconformado, ou coisa parecida. Vamos ver aqui um que eu brinquei aqui, né? Com eu de Homer aqui, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Inclusive é um dilema meu. Isso aqui como é a característica do artigo de opinião, eu exijo um emagrecimento imediato, somado à alimentação de fast food e à cerveja. Então, esse aqui é um problema meu. Olha, esse não é um problema. Mas no artigo de opinião daria para mim me posicionar. No Enem não, mas aqui nós temos um problema mesmo. E aí? É a McDonaldização do mundo? Ou é sei lá, como é que chama isso do mundo? São as injeçõezinhas do mundo, e sei lá. Então tá difícil, mas vamos lá, ver como é que organizou isso. Quando o sociólogo George Hitzer cunhou o termo McDonaldização da sociedade, ele descreveu um processo em que os princípios do restaurante fast food, eficiência, calculabilidade, previsibilidade e controle, passariam a dominar setores cada vez mais amplos da vida social. Que é legal, porque o McDonald's aqui, a lógica do McDonald's, tudo ser rápido, tudo ser dinâmico, tudo ser muito prático, virou a lógica da sociedade. Então não é uma lógica do McDonald's, passou a ser uma lógica da sociedade americanizada. Aí essa ideia da americanização, fica esperto com isso, isso vai aparecer. Então aqui é muito mais do que o McDonald's. A ideia de que o George Hitzer discute é que o mundo passou a ser McDonald's, passou a passar por uma McDonaldização. Hoje, ao observarmos a frenese global, essa velocidade, em torno de mecanismos como o Mounjaro e o Ozempic para o tratamento da obesidade, torna-se evidente que essa lógica atravessou a última fronteira, a nossa própria biologia, que é massa demais, porque você vai colocar assim um contraponto interessante, que é assim, e isso aqui também vale para o meu eu, viu? Eu me vejo muito nesse texto aqui. Como é que você se vê nesse texto?
Eu era o da pizza, ainda sou ainda, o da pizza, da Heineken. O McDonald's eu nem gosto muito, mas os lanchão que tem aqui em Montes Claros, que é chamado carinhosamente de podrão, eu sou um adepto do podrão total. Só que, e quem te influenciou isso? A sociedade americanizada. Mas agora, mesmo a sociedade americanizada, inclusive com a Novo Nordisk, né, com a Lilly, etc., também está me obrigando agora a ter o... Não tem jeito não, vou ter que comprar um Monjaro para emagrecer. Mas aí, eu tenho câncer por causa do McDonald's, eu tenho câncer por causa do Monjaro. Esse é um problema, assim, é quase que uma escolha, né? Mas pelo menos eu fico magro. E aí, esteticamente, as pessoas falam, Alessandro emagreceu. Mas a morte é certa. Ou por um ou por outro, fica tranquilo que ela há de chegar. Toma que demora um pouquinho, mas eu não estou ajudando muito, não. Aí tá lá, a indústria farmacêutica americana, em busca incessante pelo lucro, não apenas abraçou a McDonaldização, mas a transformou em uma estratégia de marketing mais lucrativa. Aqui a crítica é áspera, aqui parece com os Simpsons. E confesso que parece com a forma que eu gosto de escrever. E repare que o título é engraçadinho. A era do emagrecimento fast food. Pô, emagrecimento é fast food. No Enem, isso não seria muito claro. No Enem você esquece. Está lá o combo das Big Pharma. Então assim, é o combo, né? É assim, você está comendo e aí ao mesmo tempo você está tomando um negócio para não comer. Aí depois você volta a comer de novo, aí você toma para não comer de novo. E aí você ganha dinheiro sempre. Né? E aí os lucros vão acontecendo sempre. Aí teve uma brincadeira aqui com o Alessandro Barra Simpson aqui, que é o desenho que eu estudo. E um pouco da minha vida mesmo. Aqui também, velho, eu só não troquei aqui para não ficar agressivo, né? Ó, pra você ver. Que isso aqui, ó. Então, esse trio aqui é foda, viu? É foda, é um trio pesado. Eu fico triste de falar sobre esse assunto, mas vamos lá. Vamos tentar ler. É inegável que vivemos sob uma ditadura da eficiência imediata. Pô, eu tenho que ser bom professor, tem que ser magro, tem que ter não sei o quê. Moço do céu, você tá doido, é muita coisa. Né? É que vocês não estão vendo aqui nos bastidores, mas tem a oposição aqui do meu lado, balançando a cabeça, mas tudo bem. Em um mundo que não nos permite tempo para cozinhar, mastigar e nos movimentar adequadamente. A promessa de uma injeção semanal que derrete quilos sem a necessidade de mudanças estruturais profundas soa como uma solução perfeita. Ó, eu já tomei ferro com isso aqui, viu? No 2,5 lá que mandaram para mim, deu merda. Eu tomei 2,5, fui tomar cerveja na casa do amigo meu, e deu bosta, eu fiz foi passar mal, e eu nem sabia que eu passava tão mal assim. Olha só o que você vai ter que fazer então, ficar de 2 a 3 meses sem beber. Tentar me reeducar, essa é a parte aterrorizante. Tentar me reeducar e sapecar a injeção em mim para ver se emagrece. Só que aí vai ter que ser 5, depois eles falam que é 7,5, daqui a pouco eu tô na de 10, daqui a pouco eu fali. Então assim, é difícil, mas é uma realidade. É a eficiência de Hitzer aplicada ao metabolismo. O Monjaro, nesse cenário, deixa de ser apenas um avanço bioquímico, e ele o é, não sejamos ingênuos, para se tornar símbolo máximo de uma cultura que busca terceirizar o esforço e padronizar resultados. A saúde deixa de ser uma construção complexa, que para mim sempre foi complexo, por isso que eu não estou tão saudável assim, para se tornar uma métrica calculável a quantidade de medicamento injetado versus os quilos perdidos na balança. Velho, isso aqui é doideira, mas eu nunca vi uma coisa tão real, viu? Vocês ficam ligados aí. Mas você tá vendo que é bem contundente, bem agressivo. Tudo bem que eu tô agredindo a mim mesmo, mas é uma agressividade que o artigo de opinião permite. Eu confesso que eu também prefiro o artigo de opinião. No entanto, aí veja aquela estratégia lá que a gente colocou lá no início, viu? É de você fazer o contra-argumento. Precisamos olhar para quem está servindo esse banquete químico. Isso aqui você não vai poder usar jamais no Enem. Aqui você já pode usar. A gigante farmacêutica americana, muitas vezes movida por uma ética questionável, que prioriza o valor para o acionista em detrimento da saúde pública real, encontrou na obesidade a sua galinha dos ovos de ouro, velho. Isso aqui é foda, mas é real. Né? E desculpe as expressões aí, porque esse tema me irrita, porque eu não consigo sair dele, e eu não sei se é só eu, acho que boa parte do mundo está nesse tema aqui, então é tenso. Aí tá lá, é uma perversa simbiose no sistema atual. A mesma lógica industrial que nos inunda com alimentos ultrapassados, hipercalóricos e viciantes, a causa, agora nos vende a solução farmacológica
de alto custo o remédio. Aí que é foda. Porque o que está começando a acontecer? Os pobres com a inversão nutricional estão tendo mais acesso a esses alimentos. Chama inversão nutricional dos anos 90. Anota aí para você usar caso caia sobre a questão de alimentação rápida ou dessa questão de obesidade. E aí eles estão engordando e os ricos estão emagrecendo porque têm o dinheiro para comprar. E usam outros produtos que são produtos ditos naturais. E aí vai criando uma massa de pobre que agora, em vez de usar Mounjaro, está começando a poder usar Ozempic e está exigindo que no Brasil o próprio Ministério da Saúde, minha esposa me manda isso direto, dizendo que o Mounjaro agora vai ser de graça, porque vai ter que ter nos planos de saúde. Véi, que doideira que nós estamos vivendo. E de vez em quando não estamos parando para pensar sobre ela, mas pode ser que a UENG peça para a gente pensar sobre isso. Transformar pacientes em consumidores vitalícios de canetas. Né? O Simpsons até brincou com essa questão das canetas aí, e como é que essas canetas aí elas estão marcadas no processo, né? Emagrecedoras. O modo perfeito, garantindo a possibilidade de lucros para qualquer CEO da indústria de fast food invejaria. Tenso. Não defendo aqui já é o posicionamento. Ó. Eu não defendo aqui uma postura anti-ciência, jamais, no meu caso, e de negação de que, para os casos graves de obesidade mórbida, estou chegando, viu? Chegando. Para os casos de obesidade mórbida, estou com 121 quilos, então estamos chegando, tais medicamentos sejam ferramentas vitais e salvadoras. Tem uma tal de diabetes aí, né, tá próximo, né? E a diabetes, né, ela coloca a gente numa situação complicada, né? Então você tem lá a diabetes numa situação complicada, mas beleza, esse tema me irrita, mas vamos lá. O ponto nevrálgico da minha crítica, ó, eu aqui fui por nevrálgico, lá não precisa tudo isso, mas você pode colocar é a transformação desses fármacos em lifestyle, agora eu destruí, em atalhos cosméticos para a sociedade doente. Não precisa disso, viu? Isso foi só para me mostrar que eu tenho algum vocabulário, mas deixa quieto. A McDonaldização da saúde nos faz crer que podemos ignorar as causas estruturais, sociais e emocionais da obesidade, desde que passamos a pagar pela solução mágica, que são as canetinhas aí. Então, essa caneta, eu vou te falar, viu? Se a caneta aí tá na moda, a galera lancha o McDonald's de um lado e aplica do outro com a canetinha lá, igual tá no caso do Ron. Portanto, é urgente que resistamos a essa solução simplista da experiência humana. A saúde não pode ser tratada aqui, é mais assim, ideal, viu, gente? Estou fingindo que aqui sou eu, mas aqui não é muito eu, não. É mais para escrita mesmo, tratada com uma mesma lógica como pedimos do hambúrguer padronizado. Ao aceitarmos a narrativa da Big Pharma, sem questionamentos, tornamos-nos reféns de um sistema que lucra duas vezes. Pô, isso aqui, confesso que isso aqui eu curti. Quando eu escrevi aqui esse negócio de curtir, porque assim, curti, mas não curti. Curti pelo que eu falei, mas não curti porque, de fato, acaba lucrando duas vezes e acaba transformando nossa vida em um problema grave. Né? Aí segue lá, depois de nos vender a ilusão de uma rápida eficiente, de um emagrecimento rápido e eficiente. A verdadeira saúde é um prato que se cozinha lentamente e não uma injeção, né, no mundo, substituída pela necessidade, né, de mudar os padrões, de mudar a forma da gente viver. É uma realidade tensa, viu? Esse tema é tenso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí, mostrando que aqui você tem um pouco mais de liberdade de escrita, dá para fazer gracinha, dá para brincar. É um pouco diferente do que acontece no Enem. E vocês devem ter reparado que eu coloquei com um número de parágrafos maior, só para abordar mais o tema. Eu sei que lá são 30 linhas, lá seria ideal você colocar 4 mesmo, e colocar o contraponto já dentro do mesmo parágrafo, tá? Ou de um parágrafo para outro, para você colocar o contraponto. Aqui eu coloquei um pouco mais para poder abraçar um pouco mais o tema, porque eu acho que é um tema bem possível de aparecer nos vestibulares aí na UENG também, beleza? Bora para cima, boa prova para vocês.